Olá, meu nome é Leila Maria, eu sou diretora de produção, atuo no mercado audiovisual há 27 anos e esse é o meu vídeo de memória técnica. Bom, eu atuo no mercado desde 1995, mas eu comecei a trabalhar muito antes, aos 15 anos. E atuei como digitadora, como vendedora, auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, recepcionista e gerente. E foi o serviço de recepção que me levou a trabalhar com uma produtora em 1993, uma produtora que ficava no Maitá e desenvolvia vários conteúdos, não só de cinema, como vídeos institucionais, e que me forneceu boa parte da bagagem que eu levei para a profissão. Em 95, em 94 eu virei gerente dessa produtora e em 95 eu saí para fazer meu primeiro filme, Genipapo, onde eu atuei como assistente de produção. Nessa área eu já atuei também como produtora de locação, como coordenadora, assistente de produção. Depois de agregar muito conhecimento, eu cheguei à direção de produção, que eu exerço hoje, onde eu exerço também a função de produção executiva e eu dou consultoria para a área de audiovisual. Quando uma produtora tem um problema com determinado conteúdo, ela me chama para que eu forneça ideias de soluções para esses problemas. Bom, essa profissão é uma profissão que exige muita responsabilidade, muito conhecimento, muita técnica e muito tato. Por que tato? Porque é uma profissão que você trabalha com dois elementos importantes. O primeiro é o elemento humano. Você contrata pessoas, você gerencia pessoas. E o elemento humano, ele traz a sua bagagem individual, que pode ser agregadora ou problemática, e oferece ali uma série de nuances com as quais você tem que lidar no dia a dia. E um projeto, ele pode ser um projeto curto, ou pode ser um projeto que tem ali 6 meses, fora do seu domicílio. E o diretor de produção é o profissional imediato que lida com isso. Fora isso, você lida com a parte documental, né? Você está lidando com uma maior parte das vezes, quando se trata de uma longa-metragem, uma série, é um dinheiro incentivado, você está gerenciando uma verba que tem que ter uma prestação de contas muito correta. Você recebe um orçamento do produtor executivo que você tem que gerenciar. E que o ideal é que você siga as linhas ali apontadas, que não estoure aquele orçamento. Você recebe os contratos, geralmente uma produtora tem um advogado, né, que constrói aqueles contratos, você dá aquelas minutas para serem observadas e lidas, então você tem que ler o documento antes e depois quando você recebe, você colhe essas assinaturas, você armazena esses documentos e posteriormente você tem que entregar todo o material, todo o documento que você gerou naquele processo de forma ordenada e correlata para a produtora que lhe contratou, o produtor executivo, que é a pessoa que vai recepcionar esse material. Então é uma responsabilidade muito grande. Tem que ser um profissional que, além desse cuidado, ele tenha conhecimento, porque você lida com setores públicos, muitas vezes, secretarias de cultura, subprefeituras, para tirar nada ou pôr, você lida com empresas privadas, você vai trabalhar, vai filmar num lugar que está vendo uma obra, você precisa entrar em contato e saber quando que aquela obra vai durar, se ela for prejudicar o seu trabalho. Então, exige ali uma diplomacia de trabalho, exige um conhecimento. Então, eu costumo dizer que é uma área multiplural. Eu aprendi muito, muito nesses anos de profissão, né? Eu fui de assistente até diretor de produção, porque eu aprendi muito, porque eu acumulei conhecimento, eu gerenciei de forma séria e correta esses procedimentos. Eu comecei a atuar nessa área numa época em que não havia computadores de mesa, não havia celulares.
E eu acompanhei toda essa mudança, da vinda dos computadores de mesa, dos pagers, dos celulares, dos aplicativos que hoje a gente tem que conhecer para usar na nossa profissão, das mudanças tecnológicas que houve no setor. O cinema deu grandes saltos, né? A gente foi da película até o HD, né? Era todo um processo na película, hoje é um processo completamente diferente no HD. Isso não modificou só o departamento de fotografia, ele mexeu com todas as outras áreas. Então, você tem aí uma questão de fatores de progresso, de novas tecnologias, que você tem sempre que se manter atualizado. Assim como a função jurídica, os advogados, os médicos, que precisam estar cada um atualizando as suas funções dentro dos conhecimentos que vão surgindo ali. O diretor de produção, ele também tem que ser um profissional atualizado em todas as instâncias, né? Hoje a gente tem uma série de comportamentos que não são mais permitidos e que no passado não tinham a devida importância, né? Se teve aí avanços sociais muito grandes, né? Então tudo isso exige da direção de produção uma atenção muito redobrada sobre os processos e procedimentos. Eu viajei muito pelo Brasil produzindo, eu trabalhei no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Pará, Amapá, Amazônia, Acre, Goiás, Distrito Federal, Curitiba, acho que eu falei todos. E cada local desse foi uma nova experiência. Eu agreguei elementos culturais, funcionais, necessários para desenvolver meu trabalho ali. Então, esse é uma exigência da profissão, que você tenha todo esse cuidado, né? Que você entenda que você também é um profissional que tem que estabelecer um sistema de apoio e bom relacionamento com todos os departamentos que compõem o audiovisual. Ninguém é uma ilha. Então, é uma profissão que agregou muito conhecimento. Eu hoje acredito que, não desmerecendo qualquer outra profissão que eu pudesse ter escolhido, o audiovisual me forneceu uma bagagem que eu duvido que outras profissões tivessem fornecido, como eu recebi. Eu acho que é uma profissão do futuro, que foi do passado, está sendo do presente, é uma profissão do futuro, porque é um profissional que se mantém, tem que se manter, né, atualizado. A profissão é uma profissão que exige de você muita atenção antes, durante e posteriormente. Tem que ter um entendimento muito grande tecnológico para você, por exemplo, saber guardar todo aqueles documentos produzidos de forma ordenada, para que posteriormente seja fácil o seu acesso, né? É uma informação que você gera para um terceiro, você é ali um prestador de serviço, né? E existem várias nuances no seu trabalho. Bom, eu, como disse anteriormente, já estou nessa profissão há 27 anos, a maior parte do meu trabalho foi feita como freelancer, né? A gente acompanhou também todas as mudanças, né, históricas, culturais e políticas no nosso país, fatores que muitas vezes influenciaram em decisões do nosso setor, mas eu continuo firme nessa profissão. É com essa profissão que eu sustento a minha família. Eu tenho 2 filhos, humanos e 10 felinos. Então eu tenho muitas responsabilidades e é uma profissão que traz o sustento para minha casa e que eu tenho muito orgulho de exercer.